Mulheres cangaceiras, mulheres no cangaço. Sem armas e pouco sexo, a vida das mulheres no cangaço. As cangaceiras não eram as responsáveis por cozinhar nem por lavar as roupas do bando, sendo apenas as companheiras dos cabras de Lampião. Entre o século XVIII e começo do XX, o fenômeno do cangaço se espalhou por todo o sertão nordestino. Símbolo de banditismo, mas muitas vezes de heroísmo, os grupos eram formados apenas por homens. Os chamados cangaceiros. Praticamente desconhecida no sul, Anésia Cauaçu é personagem lendária entre os papéis femininos que permeiam o imaginário coletivo do cangaço brasileiro, formando um painel rico em detalhes e a valorização, embora por linhas tortas, da mulher como ser e não como objeto. Lutadoras imbatíveis. A história nacional contempla as mulheres no cangaço com acentuada curiosidade, levando-se em conta a comparação entre a fragilidade natural feminina e o ambiente violento e hostil dos grupos que elas acompanhavam. A primeira percepção é a de que foram lutadoras imbatíveis nos ataques promovidos pelos bandos, mas isso não se constituiu regra. Elas surgiram junto aos bandoleiros que assolavam principalmente o Nordeste entre as décadas de 1920 e 1930 e cultiva-se a ideia de que foram ousadas, companheiras fortes e lutadoras junto aos jagunços, mas não foi bem assim. A primeira mulher que surge no lendário popular é Maria Bonita. Embora Lampião tenha iniciado suas atrocidades após 1922, ela só aparece no cenário após 1930, já na Bahia, e sua notoriedade foi mais pela beleza, personalidade forte, e por ser a mulher do rei do cangaço. A ala feminina no cangaço, pelo menos ao que se vê na literatura, mostra-se menos expressiva do que a memória oral é capaz. Pelo que se sabe, elas não participavam dos combates, atiravam ou andavam armadas até os dentes, é como o imaginário popular gostaria que fossem, para justificar o papel feminino num contexto de extrema violência. Uma das únicas vantagens é que a motivação para a entrada no bando tornava-se uma forma de protesto contra a família que as oprimia. No cangaço, pelo menos podiam adotar atitudes libertárias em relação aos costumes, como se pintar, usar saias mais curtas e justas, e não ter a obrigação de lavar, cozinhar, costurar e bordar. Isto era atribuição dos homens. Apesar da postura liberal que adotavam, tolerada, quando se aliavam a algum homem do cangaço eram oprimidas pelo machismo, a infidelidade feminina punia-se com a morte. Como entre eles rondava muita superstição, alguns acreditavam possuir o corpo fechado, sempre escapariam das emboscadas e, se fizessem sexo antes de um combate, estariam sujos e perderiam parte da imunidade. Antes de Lampião. A história mostra que a Bahia foi o estado que mais teve representantes femininas nessa marginalidade dominada pelos homens. E é nesse mesmo estado, e anteriormente a Lampião, em 1916, que surge uma personagem diferente das companheiras que acompanhavam os bandos, Anésia Cauaçu. Ela tem seu protagonismo na cidade de Jequié e arredores, em um cenário sem lei quando se fazia justiça pelas próprias mãos. Persistia a lei do mais forte, e quem não detivesse armas para sua defesa ou vingança, tornava-se fatalmente vítima, e não teria a quem recorrer com um poder público incipiente e ocasional no sertão. Duas famílias da região da cidade de Ituaçu se rivalizavam, os Silva, denominados Rabudos, e os Gondins, os Mocós. O Major Zezinho dos Laços, um dos líderes dos Rabudos, exige que Augusto Cauaçu acompanhe seu grupo de jagunços em uma emboscada contra a família Gondim. Este se recusa, e é assassinado a mando de Zezinho. Então a família Cauaçu se une para o processo de vingança de seu patriarca, executando primeiramente o mandante da morte de Augusto. Concomitantemente, vários membros dos Cauaçu são assassinados. Com as repetidas mortes de familiares, Anésia assumiu o protagonismo da luta por vingança e forma, com um grupo de cangaceiros, um movimento armado intitulado Conflagração Sertaneja.
O governo da Bahia organizou um comando para desbaratar o bando, mas foram tocaiados no legítimo estilo de guerrilha quando os cauaçus se dividiam nos vales pedregosos e áridos do sertão, escondendo-se em grupos para tocaiar a força policial, que teve de recuar depois de sucessivas baixas. Após obtidos reforços, os volantes abusavam da população por entender que os moradores estavam atocaiando os cauaçus comandados por uma mulher, trucidavam crianças, enforcavam autoridades, violavam as mulheres. Anésia então aparece com tons de encarnação da mulher forte do Nordeste. Desfruta de quase igualdade com os homens, fumando em público, tomando cachaça, conhecendo os golpes de capoeira e, principalmente, manuseando com desenvoltura as armas de fogo. A história registra um feito simbólico: sentindo-se acuada, ela atirou a uma distância de 100 metros e decepou apenas o dedo de um sargento. Enquanto ele gritava e os soldados foram atendê-lo, ela escapuliu. Isso lhe deu mais um aspecto de notoriedade, de exímia atiradora. Essa façanha foi registrada nos jornais da época e nasceu aí o mito da cangaceira praticamente imbatível. Ela foi a primeira mulher na região a usar calças compridas e trocar o cilhão pela sela comum, e era seguida de lendas das mais variadas. Uma delas é que se envoltava, ou simplesmente se tornava em outro ser, invisível. Certa vez, fugindo de soldados, saltou do cavalo e se escondeu numa gruta. Os soldados não viram quando ela pulou, e simplesmente acreditaram que sumira no ar, pois o cavalo continuou andando sozinho. Vasculharam as redondezas e não a acharam, motivo para crer que se envoltava. Ela foi uma personagem lendária praticamente desconhecida entre os papéis femininos que permeiam o imaginário coletivo do cangaço brasileiro, formando um painel rico em detalhes e a valorização, embora por linhas tortas, da mulher como ser e não como objeto. Pesquisando o universo feminino no cangaço, é mais comum saber que Dadá, mulher de Corisco, o Diabo Loiro, um dos bandoleiros mais célebres do bando de Lampião, manuseava armas com precisão e chefiou emboscadas. Ele a ensinou na prática de armas. Mas, ainda falando no cenário do Nordeste e, principalmente na Bahia anteriormente às décadas de 1920 e 1930, é Anésia a protagonista de maiores atrocidades, tudo em nome da justiça, a sua justiça. Anésia Cauaçu é descrita no romance de Domingos Ailton, baiano também de Jequié, que não só reporta o cenário em que atuou, como enriquece sua história com esmerados recursos da ficção aliados à pesquisa histórica. Recentemente, o tema voltou com um novo livro do escritor Wilson Midler, também de Jequié, fornecendo mais dados documentais sobre Anésia, trazendo novos elementos figurativos dessa personagem intrigante na historiografia brasileira. O marco inicial da participação feminina nos grupos de cangaço é a união entre Maria Bonita e Lampião, em 1929, quando ela tinha 18 anos de idade e rompeu um casamento. O ingresso de Maria abriu a porta para cerca de 50 a 60 mulheres seguirem o mesmo caminho, com nomes em geral associados a um companheiro, como Dadá Corisco, Adília Canário, Inacinha Gato, Dulce a Criança, Sila Zé Sereno, Cristina a Português, Lídia a Zé Baiano, etc. Humanização. Com as mulheres, o cangaço se tornou mais humano. Os crimes de violência sexual diminuíram e os grupos passaram a ser mais recebidos com menos temor e hostilidade. Os cangaceiros assimilaram e aplicaram técnicas de costurar e bordar, que a sociedade tradicional só confiava às mulheres, à confecção das roupas e ornamentos que faziam questão de exibir, com pompa. Já disse alguém que os cangaceiros não tinham só uma aparência, eles eram uma aparição, disse Manuel Neto. Acostumados a viver em grupos exclusivamente masculinos, sem divisão sexual do trabalho, os cangaceiros não mudaram os hábitos, continuaram a cozinhar, cozer, costurar, sem que as mulheres necessariamente se transformassem, por outro lado, em combatentes profissionais, um dos mitos que feminino cangaço ajuda a dilucidar. As mulheres portavam e manejavam armas, mas com exceção de Dadá, não atuavam na frente de combate. Muitas vezes,
Os tiros de suas pistolas serviam como sinalização, comunicando sua posição pelo som. Superficialidade. Como pesquisador, Manuel Neto avalia que muito da literatura do cangaço peca pela superficialidade, porque a pessoa lê um livro sobre cangaço e se sente capaz de fazer mais dois, guiada mais pela imaginação, pelo imaginário, que pela pesquisa. No caso específico da realização de Feminino Cangaço, o desafio foi o de não olhar para a mulher enxergando só cangaço, mas tentar olhar para a cangaceira de modo humanizado, como mulher. Segundo Manuel, ele se atentou para essa armadilha durante a comemoração dos 100 anos de nascimento de Maria Bonita, quando todo mundo se pegou falando em cangaço e não em Maria Bonita. Durante a roda de conversa, Manuel Neto resistiu a fazer comparações entre o passado e o presente. Para ele, as cangaceiras eram, sim, transgressoras naturais, mas não encaixam totalmente no figurino de precursoras do feminismo. O banditismo do cangaço era eminentemente rural e nisto se distanciava de fenômenos atuais e urbanos, como o tráfico de drogas. Manuel, no momento, prepara um filme sobre a vida de Dada após o cangaço. Nascida em 1915, ela era uma menina, quando foi raptada e estuprada por Corisco, e tinha só 25 anos quando deixou o cangaço. O caso. A prisão de Dada, em 1940, ferida e capturada no combate em que defendia Corisco, o companheiro que tinha os 2 braços inválidos e estava impossibilitado de atirar, marca o fim do cangaço. Enquanto deu lucro, o cangaço teve vida, mas entrou em conflito também com o projeto modernizador do Estado Novo, disse Manuel. O pesquisador lembrou o bom humor de Lampião, segundo o qual o cangaço era uma profissão muito custosa, mas que dava lucro, dizendo que só não trabalhava mais porque a polícia não deixava.